Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Fundamento do C Sharp. E nessa aula aqui a gente vai trabalhar no C Sharp com as estruturas de repetição. A gente viu lá até no Portugal que existem a questão das repetições, né? A gente tem blocos de códigos no nosso programa que a gente consegue executar várias vezes uma mesma sequência de código, né? Isso são as estruturas de repetição. Então, muitas vezes a gente precisa executar várias vezes um determinado comando. Então, para mim não ficar reescrevendo ele toda vez em várias linhas, eu consigo criar uma estrutura de repetição para que aquele mesmo código seja executado várias vezes. E a gente tem duas formas, então, a gente viu que tem duas formas de estrutura de repetição, que é o para e é o enquanto, né? Vamos dar uma recapitulada aqui. No para, a gente tem uma estrutura de repetição que a gente diz que ela é determinada. Por quê? Eu já conheço qual é o meu início e já conheço também quanto que vai ser o final dessa repetição. Então, sempre quando a gente conhece previamente o quando que vai começar a executar e quando deve finalizar, a gente utiliza o para. Então, ele é um comando que ele vai repetir aquela quantidade de código várias vezes e eu já tenho pré-definido como isso vai ocorrer. No para, a gente tem aquela estrutura, conforme a gente viu no Portugal, né? Então, aqui tem um exemplo, aqui, ó, declarando uma variável inteira do tipo i, e aí eu tenho o comando para. E aqui dentro dos parênteses eu tenho as condições para que ocorram essa repetição, né? E aqui eu tenho o bloco de início e final e o que ele vai repetir. No caso, esse comando do escreva aqui, ele vai ficar repetindo várias vezes até quando? Até nessas condições aqui, ó, na condição para repetição. Aqui primeiro a gente tem três informações aqui dentro desse conjunto da condição de repetição. O primeiro é o valor que eu vou dar para essa variável auxiliar que eu estou utilizando aqui, que eu declarei como i. Qual é o valor que ela vai ter de início, nesse caso aqui eu estou dizendo que vai ser 1. Ponto e vírgula indica que eu já terminei a informação para esse primeiro dado aqui. Aí eu tenho um segundo dado, isso aqui a gente chama de parâmetros, né? Então eu tenho um segundo dado aqui que é a condição para que ocorra essa repetição. No caso, ele sempre vai ficar repetindo esse escreva aqui dentro, enquanto o i for menor ou igual a 10. Então, se o i é menor ou igual a 10, né, ele vai estar escrevendo o conteúdo aqui. E aí eu tenho um ponto e vírgula aqui, que indica que finalizei essa minha segunda condição de repetição aqui, que é o quê? O incremento aqui de valores da variável auxiliar i, que eu declarei i, mas eu poderia colocar o nome de qualquer variável aqui. Então, o que esse i++ vai fazer aqui? Ele vai pegar toda vez que ele repetir aqui, ele vai pegar o valor que está em i e vai incrementar mais 1. Então, no caso aqui, para iniciar, o i vai ser 1. O 1 aqui é menor ou igual a 10? É. Aí ele vai vir, entrar aqui nos blocos e vai escrever a informação que é o código que ele precisa processar. Aí ele vai escrever o texto lá, o valor de i é i mais o valor corrente de i. Nesse caso, iniciou por 1. Então, ele vai somar esse 1 aqui com esse texto, então ele vai imprimir o 1 aqui logo depois do 2 pontos. Aí, beleza, vai voltar para uma nova repetição e ele vai verificar de novo, só que a gente tem um incremento. Então, o i vai passar de 1 mais 1 vai passar a ser 2. Daí ele vem aqui e verifica de novo. O valor de i, que é 2, é menor ou igual a 10? É, então ele vem e escreve de volta. Qual é o valor de i agora? É 2. Então, ele vai escrever logo depois dos 2 pontos aqui o 2. Aí ele volta, incrementa o i. 2 mais 1 vai ser 3. Daí ele verifica aqui de novo. 3 é menor ou igual a 10? É, ele vem e escreve. Até esse valor ali ser 10. Digamos que o i incrementou de 9 mais 1 deu 10, ele vem e verifica. I é menor ou igual a 10? É, ele escreve. Volta aqui. Incrementa o i de novo. 10 mais 1 é 11. Aí ele verifica. O i, que é 11, é menor ou igual a 10? Não. Daí ele cai fora e vai continuar depois aqui desse bloco das chaves. Mas o comando de repetição ele vai parar. Ou seja, eu sei que ele vai fazer de 1 a 10 aqui a impressão desse dado aqui para o i. É isso que está ocorrendo para o comando para. Então esse é um estilo de como a gente pode fazer repetição. E como que ficaria esse comando para aqui dentro do C Sharp, né?
A gente viu aqui que é o abreviado da variável, então lá no Portugal tem inteiro, aqui eu tenho int, e o comando é muito parecido, ele é praticamente idêntico, né? Apenas a gente utiliza em inglês aqui, ó, com o nome de for, que for é para em inglês, né? E aí a estrutura do nosso comando é a mesma, ó, i igual a 1, 2 pontos, indica que eu finalizei essa primeiro parâmetro, vou para o segundo, que é para minha condição de repetição, i é menor ou igual a 10, 2 pontos, e o i incrementa. Então ele tem o mesmo estilo do Portugal, ele tem aqui a estrutura. E depois eu tenho o início e final, e aí eu tenho o comando de escrita, né? console.writeLine, o valor de i é, e imprimindo o valor de i. Então, os comandos aqui no C# para o Portugal, ele é muito idêntico, né? Salvo a abreviação da informação e aqui usando em inglês para essa estrutura aí. Vamos ver como é que fica esse cara aqui, então, dentro do nosso Visual Studio. Vou chegar aqui, vou abrir de volta. Ó. No Visual Studio a gente tinha parado com a atividade 2. Eu vou colocar aqui, ó, entre comentário geral, né? Vou salvar aqui e aqui dentro agora eu vou colocar esse meu código aqui. Vou aproveitar e copiar ele aqui. Opa, não é para fazer isso, é só para vir aqui dentro. Vou aproveitar e copiar esse código aqui e vou colá-lo aqui. Beleza, ó, tem a declaração do i ali como inteiro e aqui a informação do for, ó, para executar aí o comando de leitura. Vou salvar aqui e agora eu vou testar. Vou botar para rodar aqui o meu sistema, a minha aplicação. Vamos ver como é que ele vai executar aí o dado, ó. Já está compilando aqui. Beleza. Ó. Hello, ele imprimiu aquele Hello World que tinha antes lá em cima, né? E aqui ele foi imprimindo, ó, o valor de é 1, 2, 3, 4, até o 10 e depois ele finalizou o programa, né? Porque o que ele tinha que fazer? Só o comando de repetição, ó. Então, nesse caso aqui, ó, o console.writeLine, o valor de i é igual, ele imprimiu 10 vezes. Porque eu disse que enquanto o valor de i for menor ou igual a 10, é para ele executar essa estrutura de repetição. E aí ele foi imprimindo e imprimiu as 10 vezes aí conforme a gente solicitou e conforme estava no programa, né? Vou fechar aqui agora, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Além do para, a gente viu que existe o enquanto, né? O enquanto, a gente já vai ter que ter uma validação inicial, só que o final dele é indeterminado, eu não sei o quanto que vai ocorrer, isso vai depender de uma ação do usuário. Ou seja, ele vai repetir N vezes aquelas instruções de acordo com o usuário está informando. Então, eu sei o meu início, mas eu não sei quando vai ser o meu final. Quando há essas condições, a gente vai utilizar o enquanto para essa estrutura de repetição. É diferente do para. O para eu já sei com o início e o final dele. O enquanto eu sei o início, mas eu não sei o final. Então, quando a gente precisa utilizar algum comando de repetição que a gente possa ter uma interação do usuário que a gente não sabe quando que vai terminar, a gente utiliza o enquanto e não utiliza o para. E aí como ficou o nosso algoritmo, conforme a gente viu lá no Portugal, né? E em comparação, como ficaria essa estrutura aqui dentro do C#. Então lá no Portugal a gente tem a declaração, ó, da variável i, que a gente está usando como auxiliar, e a gente precisa fazer uma prévia leitura do valor dessa variável. Quem vai informar vai ser o usuário que estiver executando o programa. Então ele vem aqui e faz a leitura do i. Eu preciso ter uma validação inicial, porque senão eu não vai entrar nesse comando aqui, ó. Porque eu já tenho uma condição de verificação aqui dessa variável, por isso que eu tenho que ter a leitura dela antes. E aí a palavra que eu uso é o enquanto mesmo. E aí aqui eu tenho a condição. Notem que eu não preciso passar um valor inicial aqui dentro para a variável e eu não vou ter o incremento. Porque nesse caso aqui, ele sempre vai repetir conforme essa condição de repetição. E por isso que eu tenho a leitura antes. Então, enquanto o i for diferente de zero, que o sinal de exclamação é igual aqui, é o sinal de diferente no Portugal, né? A gente, em outras linguagens, né, em outras linguagens de programação, tudo, o sinal de diferente muitas vezes é o sinal de menor e o sinal de maior. Nesse caso aqui, se utiliza a exclamação igual, dizendo que é o diferente. Então, enquanto o i for diferente de zero, ele vai entrar dentro do nosso bloco aqui para fazer a escrita. O que ele vai fazer? Ó, vai escrever i diferente de zero e o valor da variável i que vai juntando aqui com o texto.
E aí uma coisa importante que no enquanto a gente precisa fazer é a nova leitura da variável auxiliar que a gente está utilizando para controlar essa repetição. Nesse caso aqui eu tenho que fazer uma nova leitura de i. Por que eu preciso fazer? Porque senão o i ele vai ter sempre o mesmo valor. Ó. Vai rodar o nosso programa, ele vai ler o i. Eu informei 2. Ele entra aqui. Enquanto o i for diferente de 0, qual é o valor de i? É 2. É diferente de 0? Beleza, ele vai escrever. Se eu não tenho a leitura de i de novo, ó, ele volta aqui em cima. Qual é o valor de i? É 2. É diferente de 0? É, ele escreve. Daí volta ali de novo. Quanto que é o i? É 2. É diferente de 0? É, então ele entra num looping eterno aqui, numa repetição eterna e nunca sai fora desse bloco. Então vai ter um bug dentro do programa. Por isso que a gente precisa fazer a leitura dessa variável de novo. Aí nesse caso, era o 2, ó, ele vai e faz a leitura de novo. Aí ele fez a leitura, o cara digitou 8. Ele entra aqui, 8 é diferente de 0? É, escreve que é diferente de 0, escreve o valor de i que é 8. Depois ele faz uma nova leitura. Ah, é 10. Ele volta lá, 10 é diferente de 0? É, escreve de novo. Aí ele faz a leitura, é 0. Daí ele entra lá, 0 é diferente de 0? Não. Aí ele volta aqui vai continuar depois do bloco de chave, ele não entra mais aqui nessa estrutura e vai seguir aqui com o código que a gente tiver para baixo. Né? Ou vai finalizar o programa nesse caso, porque não tem mais nada para fazer. Então, por isso a importância no enquanto é a gente precisar fazer a leitura no início, porque senão ele nunca vai entrar aqui. E também a gente fazer a leitura, depois do nosso código, depois do procedimento aqui, fazer a leitura de novo para que ocorra a saída desse comando de repetição. Senão ele entra numa repetição interna, um looping eterno que a gente chama. E como que fica então, no caso, esse nosso código aqui dentro do C#? Ó. Aqui a gente tem a declaração da variável, int, o abreviado, né? Aqui é o comando de leitura dentro do C#, né? Que é o console... Opa, aqui tá errado, não é console writeLine não. Pera aí. Isso daqui é readline. Ah, já vi que tinha uma parada de erro aqui, ó. O comando é readline. Beleza, vamos voltar aqui. Então eu tenho o comando readline, que é o comando para mim fazer leitura. Nesse caso aqui dentro do C#, esse comando retorna uma informação string, né? E o i aqui é inteiro, então eu preciso usar esse int.parse, que é um comando para a gente converter um valor de texto para valor numérico. Por isso, daí esse cara retorna em string, que é um valor de texto. Eu uso esse comando para converter para inteiro para mim poder armazenar aqui na variável i, senão eu não consigo armazenar. Por isso a gente tem que fazer dessa forma. E aqui o while, que no caso é em inglês, né? O enquanto aqui no Portugal, dentro do C# é em inglês, então é o while que a gente escreve. E o comando de condição é a mesma coisa, igual ao Portugal aqui, ó. Então eu vou ter a informação se o i é diferente de 0. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui no caso a impressão através do comando writeLine, vai escrever o dado e depois eu tenho novamente a leitura aqui para o i, ó. O mesmo estilo. Por quê? Para que ocorra a finalização dessa repetição e não entre, no caso, naquele looping eterno, né? Beleza. Feito isso, ó, vamos colocar, deixa eu copiar aqui. Eu vou copiar esse meu código aqui. E vou lá para o nosso programa, ó, vou comentar agora aqui esse exemplo aqui da aula. Ó. Deixa eu digitar aqui, ó. Essa aula aqui é a nossa aula 6, né? Nossa aula 6, então vou colocar aqui, ó, aula 6, exemplo 01 aqui, né, do para, né? E vou colocar aqui, ó, comentado. Agora eu vou colocar esse bloco desse código aí, ó. Vou até colocar aqui agora, ó, aula 06, exemplo 02. Né? Que é do while. Tá? Aí o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem... aqui também não é write lá, aqui é readline, né? É readline. Deixa eu aproveitar e já corrigir aqui também, ó. Não é writeline aqui não, é readline, ó. Agora sim, beleza? Aqui também estava errado, já corrigi aí. Show de bola. Então, é readline também, que eu tenho que fazer a leitura de novo. Ó. Então, eu declarei a variável, estou fazendo a leitura e estou convertendo aqui para inteiro, para mim conseguir armazenar em i, porque i é inteiro, né?
E aqui eu tenho o comando de repetição, que é o while, e tem a condição de repetição, ou seja, enquanto for diferente de zero. Se for diferente de zero, ele vai fazer a escrita através do write line aqui, e depois ele vai fazer novamente a leitura aqui, né, para que ocorra o final da repetição, né, do programa. Vou botar para rodar aqui, vamos lá. Ó, executou, agora ele está esperando o quê? Que eu comece a digitar a informação do número, né? Ele está nessa área aqui, ó, para fazer a leitura. Vou digitar 5 aqui, ó. I diferente de 0, ou seja, I é 5, que é o que ele escreveu aqui nessa linha, né? Que ele está escrevendo nessa linha. E agora ele voltou esperando aqui, ó, para mim fazer a leitura de novo, ó. Então eu vou digitar aqui 3, ó. I diferente de 0, ou seja, é 3. Vou digitar aqui 10, ó. I digitar 10. Agora eu vou digitar 0. Caiu fora do nosso programa. Porque aí acabou a repetição, porque o I agora é 0 e 0 não é diferente de 0, ele é igual. Então ele caiu fora. E aí terminou, finalizou o nosso programa. Ó. Então funcionando aqui também o while aqui dentro do nosso projeto aqui do Visual Studio em C Sharp, né? Agora a gente tem o que? Seguindo aqui com o nosso roteiro da aula, agora a gente tem as atividades para realizar em C Sharp, que treinar o uso em C Sharp tanto do for quanto do while, que é o para e o enquanto, né? Conforme essas atividades aqui, ó. O primeiro, crie um programa que escreva 10 vezes o seu nome. Então, como eu já sei aqui que eu vou ter um início e um final, o comando ideal para mim usar aqui é o para. Então, aqui dentro do C Sharp a gente vai usar o for. O 2 aqui, ó, cria um programa que escreva os números informados pelo usuário até que esse número seja diferente de 0. Como eu sei que eu vou ter um início, mas eu não vou ter um final, o comando de estrutura de repetição que eu vou usar é o enquanto. Nesse caso aqui do C Sharp vai ser o while, né? E, inclusive, é até igual ao que a gente criou antes ali, mas tudo bem. O 3 aqui, cria um programa que faça a leitura de números informados pelo usuário. O programa deve imprimir a quantidade de números informados, a soma de todos os números. O programa deve finalizar se o número informado for 0. Então eu não sei o final, eu sei o início. Então eu vou utilizar o enquanto para resolver esse cara. Eu vou precisar armazenar a quantidade de números que o usuário digitou. E eu vou precisar também armazenar a soma de todos os números. Então a gente vai precisar de ter mais duas variáveis aqui, né? Uma para estar incrementando, para a gente saber a quantidade de números, e a outra para estar somando aí esses números para informar lá no final, né? E aqui no 4 é para criar um programa que imprima os números pares de 1 a 100. Então eu já tenho um início e o fim, eu vou usar o para, no caso eu vou usar o for, e eu tenho que fazer um algoritmo ali para que eu só imprime nessa rotina de repetição os números pares. Esses programas aqui a gente fez todos eles em Portugal, então você pode se basear lá no Portugal para poder passar aqui dentro pro C Sharp, tá? Então nesse momento agora eu peço que você pare o vídeo aí, tente realizar essas atividades aí em C Sharp, verifique os programas que você já fez lá no Portugal, utilize aquela mesma base para você criar e resolver essas atividades aí no C Sharp, tá? Depois você volta aqui de novo para o vídeo, que daí vai ter a resolução dessa atividade, tá bom? Pare aí então e faça a atividade. Muito bem, já que você já fez as atividades, agora a gente vai para a resolução aqui desses exercícios, né? Então o primeiro aqui é para a gente criar um programa que escreva 10 vezes o seu nome. Se a gente for lá no Portugal Studio, ó, a gente tinha um programa que a gente montou lá, ó, que tá, a estrutura dele está aqui, ó, inteiro I, o par aqui, ó, do I igual a 1, I menor ou igual a 10, incrementa e escreva Marcial. Então a gente pode usar essa mesma estrutura aqui. Vou copiar ele aqui, ó, e vou vir aqui pro meu algoritmo. Esse cara aqui agora eu vou comentar inteiro, né, como multiline. E agora vai ser aqui, ó, aula 6, atividade 01. E aí eu vou colar aqui aquele código no Portugal. E agora o que eu vou precisar fazer aqui? Ajustar. Então aqui eu não tenho inteiro por extenso, ele é abreviado, então eu vou ter um int aqui para o i, né? Aqui o para é for. Aqui dentro de condição não vou precisar mudar, ele é idêntico, né? Porém aqui eu vou ter que modificar esse cara aqui, ó, né? Então aqui em vez de escreva é o console.writeLine, ó. Conforme você vai digitando as informações aqui, isso é bem legal que o Visual Studio vai te ajudando, ó. Então eu vou começar a digitar aqui, ó, ele já perguntou se eu quero usar o console, ó. Então eu quero.
eu dou um ponto, ele já começa a aparecer as opções aqui do console para mim. E eu vou usar o WriteLine, então eu vou dar um Enter e eu uso o WriteLine. E aqui eu tenho que ter um ponto e vírgula, né? Então cada instrução aqui de final de instrução a gente precisa ter o ponto e vírgula. Beleza, e agora aqui eu já tenho o meu comando for aí, que é o para. E ele aceita também o /n, tá? Ele vai para o lado de linha. Nesse caso eu não preciso, eu posso deixar, porque o WriteLine automaticamente ele escreve e pula uma linha. Se eu usasse aqui, por exemplo, o write, daí ele escreve tudo numa linha só. Daí eu poderia usar o /n aqui, que ele vai fazer a quebra de linha também, ó, usando o write, tá? Mas eu prefiro aqui nesse caso aproveitar e usar o WriteLine aqui, que ele já escreve e pula de uma linha automaticamente. Vou salvar aqui, ó, já tenho escrito o meu algoritmo e agora eu vou rodar. Vou rodar aqui e o que ele vai fazer? Ele vai imprimir 10 vezes o meu nome, ó, imprimiu 10 vezes o Marciel aqui. Esse Hello World está aparecendo, deixa eu até fechar aqui a estrutura, porque a gente tem um Hello World lá no início, ó. Daí ele aparece o Hello World e depois começa a processar o código, né? Beleza, fizemos esse cara aqui. Vou comentar ele agora, porque ele já está funcionando, né? E agora aqui a gente vai criar o outro, ó, aula 6, atividade 02. O que é para a gente fazer na atividade 02? Vamos voltar aqui. Crie um programa que escreva os números informados pelo usuário até que esse número seja diferente de zero. Se a gente vier aqui, a gente já tinha feito essa atividade, ó. Inclusive agora com uns textinhos bonitos para o cara informar, para orientar o usuário, né? Então eu vou aproveitar esse código aqui. O código, ó, eu tenho uma variável do tipo numérica, vai fazer a leitura do número, eu tenho enquanto o número for diferente de zero, ele escreve o número e depois informa de novo, ó. Vou aproveitar e vou copiar esse cara aqui. E agora eu vou voltar aqui para o meu Visual Studio. E aqui agora a gente vai estruturar conforme o C Sharp. Ó. Então aqui vai ser int, abreviado aqui, né? Int, e aqui vai ter um ponto e vírgula. E agora que eu escreva, eu vou ter um console.WriteLine, informe o número. Aqui eu vou ter a leitura do número. A leitura eu faço como ó, o console.readline, daí eu vou ler e vou armazenar aqui para o número, né? Eu tenho que fazer o comando aqui e agora o número receber isso aqui. Como esse readline, ó, se eu passar o mouse aqui em cima, ó, o readline retorna o que para mim? Uma string, né? E eu tenho que converter essa string para mim poder armazenar no número. Então a gente vai usar aquele comando lá, ó, int.parse, que a gente viu até, né, nas primeiras aulas ali. Eu vou usar o comando então para fazer a conversão de string para poder armazenar aqui no número, né? E aí eu já vou ter aqui o meu comando de repetição, ó, em vez do enquanto, a gente vai ter o while, né? Se eu clicar aqui, ó, pressionar Shift Tab, ele identa para a esquerda. Se eu pressionar só Tab, ele identa para a direita, ó. Então isso é uma coisa que vocês já podem fazer, ó. Se eu vier aqui selecionar tudo, ó, Shift Tab, ele arrumou para lá. Só vem aqui nessa linha e ele já ajusta aqui. Aí a gente consegue ter identado o programa bem direitinho para visualizar. Agora eu vou ajustar aqui, né? Em vez de escreva, ó, vou copiar aqui console WriteLine. Em vez de escreva aqui, eu vou ter o comando de escrita, que daí ele vai escrever, ó, o número é diferente de zero, e ali ele vai escrever o valor do número. E aqui eu coloco um ponto e vírgula que é o final. Como é WriteLine, eu não vou precisar pular a linha aqui, ó, então eu não preciso desse cara. Mas aí eu tenho que fazer a leitura de volta, né? Então eu vou vir aqui, vou colar, ó, que vai ser o WriteLine, porque eu tenho que imprimir aqui para ele informar o número, né? E aqui o leia, eu vou ter o quê? Vou ter toda essa estrutura aqui, ó. Então já vou aproveitar que eu tenho ela pronta aqui e vou colar no lugar desse leia aqui, ó. E aí eu já tenho a leitura novamente do número para estar rodando, ó. Beleza? Vou salvar aqui e agora a gente vai executar para ver se está funcionando, né? Tem a declaração, aqui um texto para o usuário para dizer para ele que ele vai informar um número. Aqui a gente vai fazer a leitura do número, aqui a gente entra no bloco de repetição e verifica aqui na condição. Se o número for diferente de zero, ele vem, escreve ali as informações e faz a leitura novamente do número. Se o número for zero, ele desconsidera tudo aqui, vai finalizar o nosso programa porque não tem mais nada depois desse comando do while aqui, né? Vou salvar e vamos executar. Agora vamos testar para ver se está funcionando esse nosso algoritmo aí, ó. Informe o número 4. Ó, o número diferente de 0, 4. Informe o número 6. O número é diferente de 0, é 6. Informe o número 7.
Ó, agora eu vou informar 0. Caiu fora do nosso programa. Então era isso que a atividade pedia. Então a gente fez, já colocou um texto para o usuário, facilitar para o usuário digitar. E o nosso algoritmo está funcionando. Vamos para o próximo aqui agora, né? O próximo é, crie um programa que faça a leitura de números informados pelo usuário. O programa deve imprimir a quantidade de números informados e a soma de todos os números informados. O programa deve finalizar se o número informado for 0. Beleza, aqui no Portugal ó, a gente tem a atividade que está aqui. Ó. A gente tem a declaração de 3 variáveis, um que vai fazer sempre usar qual o número que o usuário digitar. A quantidade aqui ele vai incrementar para a gente saber quantos números foram digitados. E a soma aqui a gente tem para somar esses números que foram digitados. Então a gente tem o algoritmo todo pronto aqui, né? No Portugal, ó. Tem o início aqui, ó, inicializando os valores para quantidade e para soma. Aqui já vem para a parte de leitura. Aqui entra na repetição do enquanto. Vai somando a quantidade aqui para a gente saber, somando 1 sempre na quantidade, para a gente saber quantos números foram digitados. E aqui a gente vai somando os números, ó, que pega sempre o soma, mais o próprio número que o usuário digitou e vai somando. E aqui a gente tem o comando de leitura de volta, né, para que ocorra repetição enquanto o cara não digitar 0. O cara digitou 0, depois a gente imprime aqui a quantidade de números informados e escreve aqui também a soma desses números informados. Vou aproveitar esse algoritmo aqui, que ele vai ter a mesma lógica, né? Vou copiar aqui e agora vou vir aqui, vou comentar aqui o da atividade 2, ó. E aqui a gente vai colocar, ó, aula 6, atividade 03. E aqui eu vou colar o meu código. Agora eu vou ajustar, né? Em vez de inteiro aqui, ó, é int. E aí a gente usa um ponto e vírgula aqui. Aqui ele está inicializando, só basta ter o ponto e vírgula aqui, ó, para cada linha. Aqui ele vai escrever, então vou copiar aqui, ó, que é o comando writeLine. Então vou colocar aqui, ó, escreva. E aí o ponto e vírgula, ou seja, informe o número. Aqui eu tenho a leitura, ó. Eu já tenho ele pronto até aqui, ó. Vou aproveitar e vou copiar aqui. E vou colar aqui, que daí ele já vai fazer a leitura, porém do número, né? Depois a gente tem o enquanto. No caso aqui, em vez de enquanto, é while. Enquanto o número for diferente de 0, beleza. Ele vai ser ali diferente de 0. Quantidade vai receber quantidade mais 1, é o mesmo, só faltou o ponto e vírgula aqui. Soma igual a soma mais 1, né? Porque soma tá 0, ó. E aí cada vez que digitar um número que é diferente de 0, ele vem aqui e vai fazer a soma, ou seja, ele pega o valor que tem na soma mais o valor do número digitado e vai guardando essa soma ali. Então toda vez ele vai fazendo isso. Aqui eu tenho um escreva, eu não preciso pular de linha aqui, então eu posso tirar fora. Aqui eu tenho mais um escreva, então eu vou aproveitar e vou copiar esse writeLine aqui. Vou colocar ele aqui. E o ponto e vírgula, né? E aqui eu tenho a leitura de volta, ó. Então eu vou copiar isso aqui de novo, porque aqui a gente vai fazer a leitura de novo desse cara aqui, ó. Então, Ctrl V aqui e fez a leitura, né? Beleza, ó. Então o meu while está pronto aqui, estruturado, já tem marcando a quantidade, já tem fazendo a soma. Ele escreve aqui de novo, já faz novamente a leitura e ele fica aqui até o número ser 0. Depois eu tenho as escritas aqui das informações, ó. Então eu vou aproveitar e vou copiar o writeLine aqui. Isso daqui eu vou sobrescrever aqui no escreva e tem que ter o ponto e vírgula. Esse pular linha não preciso, né? Porque já é o writeLine aqui, ó, ele já escreve pula linha. E aqui a gente tem para escrever a soma. E aqui mais o ponto e vírgula. E aí está pronto o nosso algoritmo, né? Declaradas as variáveis. Inicializamos aqui quantidade e soma, porque a gente vai estar usando aqui. Então ele sempre vai inicializar com 0, né? Ele só vai ter informação quando o usuário digitar o número. Então a gente já inicializa ele como 0. Aqui a gente faz a leitura do número. E se o número que o cara digitou ele já é diferente de 0, ele já vai entrar aqui na primeira repetição do loop. E aí ele guarda, o cara digitou 2, então quantidade vai ser igual a quantidade, quanto que é? É 0, mais 1, quantidade vai ser 1. E aí ele vem aqui para o soma, soma é igual a soma, nesse caso aqui ainda é 0, mais o número que é 2, então 0 mais 2 vai ser 2, né? E aí soma e quantidade já vai ser 1 e soma 2, e aqui ele escreve para fazer a leitura de novo, daí o cara digitou 3, aí ele volta aqui. Número que é 3 é diferente de 0? É. Daí ele vem aqui, quantidade igual a quantidade. Qual é o valor de quantidade? É 1, mais 1 vai ser 2. Então, quantidade passa a ser 2.
Soma. O soma é 2, mais o valor do número, que é 3. Então vai dar 5. Então o soma vai começar a ser 5. Aí ele volta aqui e vai para a leitura de novo do número. Aí o cara digitou 0, ele entra aqui. 0 é diferente de 0? Não, daí ele cai fora. E aí ele vem para cá. Números informados, a quantidade ali, o valor vai ser 2. E soma dos números aqui nesse caso vai ser 5. Então vamos ver se isso está funcionando. Ó, vou salvar aqui o meu programa. Vou botar para rodar aqui. E agora a gente já começa a digitar a informação. Ó. Informe o número. Vou digitar aqui, ó, 3. Informe o número de novo, né? Porque eu digitei, agora ele pede. Vou colocar 6. Informe o número. Vou colocar aqui 20. Informe o número. 11. Né? Agora eu vou informar 0, para eles cair fora. Então aí ele imprimiu. Ó, números informados. Ó, 3, 6, 20 e 11. Foram 4. Beleza. E a soma dos números. 3 mais 6 dá 9. Mais 20 dá 29. Com mais 11 dá 30, 40. Então somou aqui e funcionou direitinho a estrutura. Ó. Então ele fez a leitura primeiro, entrou no loop, foi calculando os dados aqui e depois que saiu do loop aqui ele mostrou o resultado aqui pra gente. Então mais uma atividade feita aí. Vou fechar agora aqui e vou voltar aqui que a gente tem mais uma atividade, né? Que é, cria um programa que imprima os números pares de 1 a 100. Né? Os números pares de 1 a 100. Beleza. Se a gente ver aqui, ó, a gente tem uma atividade do Portugal que faz essa estrutura. Ó. A gente tem duas variáveis aqui, uma aí que é auxiliar para ser os números, né? E o resto aqui que a gente vai verificar o resto de uma divisão, né? Lembra que a gente, utilizando o porcento, a gente pega o resto da divisão e não o valor. E aí se a gente fizer um número percentual 2, a gente está querendo dividir esse número por 2, e aqui a gente está pegando a informação do resto. Se o resto da divisão é 0, quer dizer que ele é par. Se o resto da divisão não é 0, quer dizer que o número é ímpar, porque ele não é uma divisão 100% do 2, né? Inteira, né? E aí a gente pega o resto. Então ele já é o que ele está fazendo. E aqui a gente está verificando se esse resto então é igual a 0. Se é igual a 0, quer dizer que ele é divisível por 2 e ele é um número par. E aí a gente imprime a informação aqui. Beleza, vou copiar a estrutura aqui agora. E aí a gente vai lá para o Visual Studio, para o nosso C Sharp. Ó. Vou comentar aqui da aula. Né, tem essa aula aqui. E agora eu vou colocar aqui, ó, aula 6, atividade 04. E aí eu vou colar o meu código aqui. Agora eu vou ajustar aqui para o C Sharp. Ó. Em vez de inteiro é int. Daí a gente vai ter o i e o resto. A gente vai colocar aqui com ponto e vírgula. E aqui a gente tem a estrutura do para. Ó. Em vez de para, nesse caso é for. Aqui vai ficar praticamente a mesma coisa, né? Aqui eu tenho o resto, ó, que vai ser o percentual 2. A única coisa que eu preciso é colocar um ponto e vírgula. Eu vou identar aqui melhor essa estrutura. Vou selecionar tudo aqui, ó, Shift Tab. E agora esse resto aqui, eu vou colocar um Tab para dentro. E essa chave, ó, vai ser Shift Tab para cá. Opa, não, essa chave aqui é do C, né? Então vai ser assim mesmo, ó. Vou dar um Tab aqui porque é desse C, ó. Aqui a gente tem o escreva, ó, vou colocar um Tab, daí fica mais organizado o código, ó. Agora eu vou dar sequência no ajuste. Em vez de ser aqui dentro do C Sharp, a gente viu que é if, né? E aqui eu estou verificando se o resto é igual a 0. Então se é, ele vai escrever a informação. No lugar do escreva, a gente tem o que, ó, vou copiar aqui em cima. A gente tem que é o writeLine. E aqui a gente precisa ter o ponto e vírgula, ó. E aqui ele está pulando a linha. Nesse caso aqui eu não preciso ter, porque esse writeLine já pula a linha para mim. Então, o que eu estou fazendo? Ó, declarei as variáveis, já inicializei aqui, ó, o i com 1, enquanto o i aqui for menor ou igual a 100, porque eu tenho que escrever os números pares de 1 a 100, ele vai incrementar. E aí a gente faz o resto, ó, a gente calcula o resto. Então, se o i percentual 2 vai retornar só o resto, ele vai armazenar aqui. E aí a gente verifica, ó, se o resto for igual a 0, ele vai imprimir aqui que o número é par e o número. Se ele não for par, ele não vai imprimir, né? Porque na nossa atividade aqui, ó, cria um programa que imprime os números pares de 1 a 100. Então é só para imprimir os pares, não é para dizer se ele não é par, é só para imprimir o par. Então por isso que a gente só imprime aqui se o resto é 0, no caso ele é par. Vou salvar aqui e agora eu vou executar o nosso programa, ó.
E aí ele começou a executar e escreveu até o 100, ó. Então ele escreveu ó, o 2, o 4, 5, o 8, né? 80, 76 até o 100. Ou seja, ele só escreveu os números que são pares. Para mim saber se é par, é só saber se o resto da divisão por 2 é 0. Então daí eu sei que se ele é dividível por 2 e é 0 o resto, ele é um número par. E aí a gente conseguiu finalizar mais essa atividade, né? Vou fechar aqui agora, beleza, voltar para cá. E era isso aí, a gente fez todas elas, né? Não ficou faltando nenhuma. A gente termina, essa aula vai ficando por aqui. E um abraço aí e até a próxima aula.